A gente volta falando daquele caso que eu comentei com vocês agora há pouquinho. Saiu da penitenciária de Andradina, no fim da tarde de hoje, o homem que agrediu a funcionária de uma padaria em Palmares Paulista. É difícil, né, esquecer dessa história. A agressão ocorreu depois que a mulher, gente, pediu simplesmente para que ele colocasse a máscara de proteção contra a Covid-19. Proteção para ele, proteção para ela, proteção para todos nós. Mas me parece que a intolerância tomou conta daquele momento por parte dele, que não aceitou, e não bastasse a agressão verbal, agrediu literalmente, fisicamente essa mulher e emocionalmente também, né, Yuri? A gente teve por lá, imagino que até esse momento ela segue abalada, porque é difícil você estar trabalhando ali, fazendo o seu dever, cumprindo as exigências, um momento muito difícil como esse de pandemia, e de repente ser agredido no ambiente de trabalho. Yuri, boa noite para você, amigo. Quais as informações da soltura desse camarada aí? Nelson, boa noite para você e também para todos os nossos telespectadores ligados aqui no SP Record nesta quarta-feira. Então, esse pedido da defesa foi aceito pela Justiça, esse pedido de habeas corpus. Esse homem, como você muito bem disse, ele está sendo transferido então do presídio de Andradina para uma casa, né, um local de recuperação. Ele ficará por 6 meses nesse local de recuperação de pessoas com problemas químicos. Então, ele ficará neste local para tentar se restabelecer. Essa então é uma das tentativas da defesa de abrandar inclusive a pena dele. Segundo as informações, ele foi denunciado pelo Ministério Público por tentativa de homicídio diante de toda essa ocasião, porém a defesa continua tentando fazer com que essa sentença, né, esse processo seja mudado para uma circunstância de lesão corporal. Inclusive a nossa produção da Record TV Rio Preto entrou em contato com os advogados que defendem o Márcio Roberto, esse homem que é um ajudante de motorista, acusado então de agredir a Adriana da Silva, essa atendente de padaria, e para a defesa essa atitude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é coerente, é correta, diante então, visto que ele vai sair do presídio e ficar aí 6 meses em uma casa de recuperação. Essas agressões, Nelson, só para o nosso telespectador se relembrar, né, desse caso, a gente pode recontar essa história. Ela aconteceu em junho deste ano em Palmares Paulista. A Adriana da Silva trabalhava em uma padaria lá na cidade de Palmares e esse homem, o Márcio Roberto, entrou no estabelecimento com a máscara abaixada. Então ela pede para que ele coloque essa máscara novamente, onde então uma discussão começa. Câmeras flagraram esse início da discussão, porém essa discussão se estendeu para a área externa. E todas essas agressões aconteceram pelas ruas ali de Palmares Paulista. A Adriana ela foi agredida e teve lesões inclusive no braço, em um dos braços. Esse braço foi quebrado, ela precisou passar por uma cirurgia para colocação de pinos, Nelson. Inclusive, na época, eu estive em Palmares Paulista, eu acredito que você também fez matérias lá na cidade, a gente teve a oportunidade de conversar com a Adriana, que está e vai certamente viver um bom período aí, muito assustada, é um trauma que ela vai ter que lidar durante a vida dela, porque a gente sabe, né, apanhou de forma gratuita, pediu apenas para colocar essa máscara e aí foi golpeada com diversos socos e várias palavras, porque foram não apenas a agressão física, ela também sofreu a agressão verbal. Mas a novidade diante de todo esse caso é então que a Justiça, o Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo concedeu o habeas corpus para o Márcio Roberto, esse homem então que é acusado de agredir a Adriana da Silva, uma atendente que trabalhava em uma padaria lá em Palmares Paulista. Nelson. Olha, Yuri, pelo que eu entendi aí, ele vai ficar em reabilitação, né? Porque, pelo que a gente entendeu e ao longo desse processo todo, ele tem uma dependência química, que parece que é o consumo de álcool, pelo menos foi o que foi falado na época. Eu queria até pedir aqui publicamente que a Justiça o encaminhe também para tratamento psicológico. A cabeça precisa ser tratada para o coração ficar livre das amarguras, porque a experiência, a vida nos mostra o seguinte, que a pessoa normal, quando ela bebe um pouquinho, ela conversa um pouquinho mais, fica mais alegre. O sensível é o famoso chorão, ele bebe um pouquinho mais, ele chora, né? O amoroso, ele quer abraçar todo mundo. O valentão, ele bebe um pouquinho, ele quer brigar. E o covarde, ele bate, ele agride, ele atropela deliberadamente, como a gente já viu aqui algumas vezes. Então não é só o consumo exagerado de substâncias que prejudicam o organismo. É a cabeça que afeta o coração e aí provoca esses danos todos. Essas agressões verbais, físicas e psicológicas em quem não merece, em quem está trabalhando. E usa máscara, tá, amigo? Mesmo dentro da clínica. E não vai brigar por aí também, não. Ô, Yuri, obrigado. Quer acrescentar mais alguma coisinha, amigo?
Não, só acrescentar que na época, quando tudo isso aconteceu, a Adriana, inclusive, deu até entrevista para vários veículos de comunicação e, num segundo momento, quando a ficha dela caiu para tudo isso que aconteceu, ela ficou muito triste, inclusive tem passado por um acompanhamento psicológico, né? Eu estive na casa da Adriana posteriormente para tentar conversar com ela, para entender toda essa decisão, porque ele não foi preso imediatamente em flagrante. Essa prisão preventiva dele foi decretada posteriormente, né? Ele ficou preso temporariamente, depois a preventiva foi decretada pelo Ministério Público. Então a Adriana, essa vítima dessa série de agressões, Nelson, ela vive toda essa situação, sofreu no físico e também sofre no emocional. Depois de uma cobrança maciça por parte da imprensa, inclusive da gente aqui, fomos um dos primeiros a cobrar, porque a gente não entendeu, né? A delegacia tratou aquilo como uma agressão simples, mandou o camarada para casa e a mulher foi fazer o tratamento da Santa Casa, passou por cirurgia, enfim, né? Aquelas incoerências da vida, mas que bom que a Justiça fez a sua parte. Yuri, obrigado pela sua participação. A gente segue por aqui, tá bom, amigo?